permaneça conosco. Como é bom poder estarmos aqui, mais um domingo, mais um início da semana, para juntos estudarmos a palavra de Deus. Oremos. Deus bondoso, estamos aqui mais uma vez, somos gratos por esse grupo fiel que tem vindo aí todos os domingos aprender a tua palavra aqui na nossa escola bíblica dominical. Como a gente faz todo domingo, apresentamos esses nomes sobre essa caixa, temos orado para que se convertam, pedimos como sempre que o Senhor use os teus servos que estão mais próximos para que levem a eles um testemunho de vida, e através desse testemunho essas pessoas sejam impactadas e através do teu Santo Espírito venham ser salvas. Oramos para que tenhamos uma boa escola dominical, oramos também para que o culto à noite seja um culto marcado pela tua presença. Tudo isso nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Vamos lá para a nossa apostila, página 44. Estamos estudando a carta de Paulo aos Coríntios, estamos no capítulo 6, certo? E vendo que esse bloco começa no capítulo 5, onde Paulo trata de 3 problemas que são pecados na igreja: a licenciosidade, os litígios legais e agora a libertinagem. Na libertinagem do capítulo 6, a gente começa no versículo 12 ao versículo 20. Aí na apostila de vocês, página 44, né? Todo mundo aí, localizado? Maria José, senta com alguém aí para não ficar desfocada. Então, página 44. Libertinagem, capítulo 6, versículo 12 a 20. Paulo não cita nesse bloco de versículo qualquer caso específico de pecados cometidos pelos coríntios, mas o estilo e o tom de todo o segmento indicam que ele está se referindo a erros existentes. Então, logo no capítulo 5, Paulo cita um cidadão, né? E aqui ele está falando assim, ó, vocês tal. Então, provavelmente havia casos na igreja, ou se não houvesse, Paulo está fazendo uma espécie de doutrina preventiva, dizendo, isso acontece lá fora, vamos ter cuidado para que não aconteça aqui. Diferente do que estava acontecendo no caso da imoralidade sexual e no caso dos litígios, certo? Mas vamos trabalhar aqui. Então, qual é o erro que Paulo combate aqui? Aqui, na verdade, 2 erros são referidos. Paulo vai trabalhar aqui com 2 erros, né? Primeiro, que a gente chama de erro conceitual. O versículo 12 e 13, Paulo diz o seguinte, ó, 1 Coríntios 6, 12 e 13. Ele vai dizer, tudo me é permitido, é isso? Mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Os alimentos foram feitos para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá ambos. O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Então, Paulo está combatendo essa questão de libertinagem nacional. Eu tenho liberdade para fazer o que eu quiser, certo? Mas ele fala, olha, mas nem tudo me convém. Então, quando a gente vai tratar de algum assunto e que esse assunto a gente não tem um respaldo claro bíblico, a gente tem que entrar nessa lei da conveniência. Olha, eu posso fazer isso? Pode. Mas convém? Não convém, então é melhor não fazer, certo? Agora, quando existe já um respaldo bíblico, acabou. Entendeu o que se discutiu? Isso aqui não pode fazer? Pronto. Se não pode, estou fora, certo? Mas Paulo está se colocando como um ser humano e mostrando assim, olha, eu tenho liberdade para escolher até fazer a coisa errada, mas eu tenho que sofrer as consequências se eu fizer. E se eu tenho dificuldade de entender se aquilo é errado ou não, eu tenho que usar o bom senso, além da conveniência. Convém fazer isso? Se não convém, é melhor não fazer, certo? Então é isso que ele está fazendo com que os coríntios pensem a respeito, reflitam. Lembra por quê? Porque eles vieram do ambiente pagão, pecaminoso, de que tudo podia ser feito. Vê que Paulo vai tratar aqui tanto de imoralidade, quanto
Vênus, onde tinha aquele culto de orgia sexual. E as pessoas de Corinto achavam aquilo normal, mas se converte, Paulo fala, opa, não convém. Aí ele vai citar, mais à frente a gente vai ver, a questão do corpo. Ele fala assim, ó, nosso corpo é santuário de Deus, é templo do Espírito Santo. Né? É isso que Paulo está tratando. Então ele começa aqui com um erro conceitual. Veja lá, versículo 12 e 13. Liberdade ou libertinagem? Ele está dizendo, eu tenho liberdade, mas a partir do momento que essa liberdade torna-se libertinagem, é pecado, eu não devo fazer. O que Paulo está querendo ensinar aqui é que os cristãos não devem usar da liberdade conquistada por Cristo em nome da libertinagem. O cristão precisa aprender a ser senhor das coisas e não permitir que as coisas se tornem o senhor deles, certo? Quando uma pessoa comete uma espécie de vício, ela é escrava daquele vício, não consegue se libertar. É algo parecido. Então, primeiro o erro conceitual, depois o erro comportamental. Aí ele vai tratar disso do versículo 13 a 20. Atitude libertina sobre a fornicação. Nós falamos o que é isso, né? Fornicação é uma palavra grega chamada porneia, de onde vem pornografia, né? Prostituição. Então, fornicação é toda e qualquer relação sexual fora do casamento. O pecador não arrependido geralmente tenta justificar seu pecado. Ao que parece, pelo menos alguns dos coríntios culpados de fornicação afirmavam que sua liberdade em Cristo lhes permitia livre expressão em todas as áreas da vida, caso isso lhes desse prazer. A partir da declaração verdadeira, Paulo fala, os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos, versículo 13, eles concluíram que o corpo é, portanto, para a fornicação e a fornicação para o corpo. Então, o que Paulo está dizendo? Olha, os alimentos são para o estômago, certo? E o estômago para os alimentos. Então, Paulo reflita a respeito disso. Aí ele vai falar, agora, o nosso corpo não é para libertinagem, não é para fornicação. E depois ele vai explicar o porquê, né? Bom, há razões para evitar o erro. Vamos ler aqui o bloco do versículo, então, 12 até o 20, tá? 1 Coríntios 6, do 12 ao 20. Aqui na minha versão, ele vem e diz o seguinte: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não deixarei que nada me domine. Olha lá. Primeiro, Paulo está dizendo, eu tenho liberdade de fazer todas as coisas, mas isso convém? Eu tenho liberdade de fazer todas as coisas, mas essas coisas não podem me dominar. Então, Paulo está usando aqui, ó, 3 leis: a lei da liberdade, mas a lei da conveniência e a lei da escravidão. Ele está dizendo que a lei da liberdade precisa ser analisada a essa lei da conveniência e escravidão. Ó, eu tenho liberdade para fazer isso, mas isso vai me tornar escravo? Não faço. Eu tenho liberdade para fazer isso, mas isso me convém? Não faço. Então, são 3 leis que a pessoa tem que colocar em uma balança, tá? Aí continua o 13. Os alimentos foram feitos para o estômago e o estômago para os alimentos, mas Deus destruirá ambos. O corpo, porém, não é para a imoralidade, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Então ele está dizendo, tanto o estômago quanto os alimentos, Deus tem capacidade de destruir. Agora ele fala, agora o corpo de vocês, ó, veja lá, não é para a imoralidade, mas para o Senhor. Por que Paulo está dizendo isso, gente? Aqui, ó, eles estavam numa cidade pecaminosa que a imoralidade sexual era coisa normal. E fora isso, eles tinham o apoio da religião, do paganismo, daquela religião grega, que era o culto da libertinagem, o culto oferecido a uma deusa grega chamada Vênus ou Afrodite, em que tinha lá as prostitutas, que eram as diaconisas, sacerdotisas, e que ofereciam o corpo delas para as pessoas num culto pagão. Então, por isso que Paulo está combatendo isso. Falou, o crente que se converteu,
ficar na igreja. Olha, vocês não podem mais viver na imoralidade como os pagãos, como os pecadores, e nem como aqueles que têm a autorização religiosa do paganismo. Paulo fala, ó, é pecado contra o corpo e ao mesmo tempo é idolatria. O corpo de vocês é para o Senhor, tá? Aí ele diz no 14: por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? Olha lá, gente. De maneira nenhuma. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois como está escrito, os dois serão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo, os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabe que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Por que Paulo está dizendo isso, gente? Porque além dessa questão da imoralidade sexual que era comum na cidade de Corinto, e além desse culto oferecido à deusa, que era o culto sexual e ao mesmo tempo idolatria, os gregos e a cidade de Corinto, né, tinham uma noção de que isso veio de um grupo chamado os gnósticos. Eles diziam o seguinte, que o ser humano tem um espírito e que esse espírito é uma parte de Deus, mas que o corpo é simplesmente a habitação desse espírito. E que no dia do acerto de conta, segundo eles, só o espírito será salvo e o corpo será destruído. Então eles falavam, o corpo para nada presta. Então eles achavam que por conta disso podia fazer o que quisesse com o corpo, que o que era importante para Deus era o espírito. E Paulo está dizendo, não, olha, o corpo é importante. Tanto é que ele fala, Deus ressuscitou Jesus e vai ressuscitar os nossos corpos. Ele está dizendo, se o corpo não fosse importante para Deus, para que ele ia ressuscitar? Então Paulo fala, o corpo é importante. E é tão importante, não só porque Deus vai ressuscitar, mas também porque ele é templo do Espírito Santo. Paulo está dizendo, o Espírito Santo habita no corpo de vocês. E vocês acham que é correto vocês pegarem o corpo de vocês e oferecerem para uma prostituta? Ou oferecerem um culto pagão para a deusa Vênus? Não, maneira nenhuma. Certo? Então vamos lá. Razões para evitar o erro. Paulo menciona razões para os cristãos não usarem o seu corpo como instrumento de pecado. Primeiro, versículo 13. Porque o corpo do cristão é para ser dedicado ao Senhor. É um altar, é um santuário. Pertence a Deus, é para você oferecer o seu corpo a Deus. Paulo fala isso em Romanos também, oferecer vossos membros a Deus, né? Segundo, porque o corpo do cristão será ressuscitado. Aí ele fala, é importante, vai ser ressuscitado. Terceiro, porque o corpo do cristão é membro de Cristo. Olha, vocês são membros do corpo de Cristo, é membro de Cristo. Então, Jesus não tem nada a ver com esse pecado, com esse paganismo, com essa idolatria. E se o corpo de vocês é membro de Cristo, também não pode ter nenhum contato assim. Quarto lugar, porque o corpo do cristão não foi feito para fornicação. Paulo fala, Deus, é o que Paulo está querendo mostrar assim, o sexo não é pecado, foi Deus que criou. Mas Deus criou o sexo para quê? Para intimidade, para a procriação do casal, através da legitimidade que é o casamento, certo? Mas não para fornicação. Paulo não está dizendo que o corpo não foi feito para o sexo.
Paulo está dizendo que o corpo não foi feito para o sexo fora da autorização de Deus, fora do casamento, que é a fornicação. Aí vocês veem isso hoje que fala para ele, não, você precisa, o corpo é seu, né? Isso não é bíblico, isso não vem de Deus. Né? Tinha aí um seriado da Globo, aquele Malhação, misericórdia, né? Que estava incentivando os adolescentes a terem experiência sexual logo cedo. E acho que isso é normal. Né? Antigamente, ainda era daquele tempo, quando a gente se às vezes eu acho um tanto quanto dinossauro, né? Mas ia casar se a mulher não fosse virgem, né? Vixe, Maria, nem quer, né? Hoje, se a pessoa dizer que é virgem, parece que é coisa do outro mundo, né? Você vê como os tempos mudaram. Mas Deus ainda não mudou. Isso é. Por isso, vale a pena esperar. Né? Isso é padrão bíblico. Bom, quinto motivo, ou quinta razão para evitar esse erro. Porque o corpo do cristão é santuário do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus está aqui, é o santuário, lugar de adoração. Não é um lugar de idolatria, nem um lugar de fornicação. Sexto, porque o corpo do cristão é possessão de Deus, pertence a Deus. Então, era como se eu tivesse que pedir autorização para ele para fazer aquilo, porque é dele. Certo? Sétimo, porque o corpo do cristão é para glorificar a Deus. Quando a gente lê isso, né, principalmente aqui, gente, esses últimos versículos 19 e 20, né? Olha lá. Paulo diz: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês? Ó, primeiro, o nosso corpo é santuário do Espírito Santo, e além de ser santuário, o Espírito Santo habita no nosso corpo. E ele continua, né? Que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos. Vocês não pertencem a vocês pertencem a Deus. Aí diz no 20, vocês foram comprados por alto preço, portanto glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Está dizendo, o corpo de vocês não pertence mais a vocês. O Senhor comprou com alto preço. E vocês devem glorificar a Deus com o corpo de vocês. Veja, se as pessoas prestassem atenção nisso, né, a gente ia deixar de fazer tanto erro, de cometer tanto pecado. Bom, Paulo dá as razões e agora Paulo mostra a correção. Paulo orienta os coríntios no tocante a evitar o mal da fornicação. Tem uma pessoa. Ele, na verdade, nos orienta a cortar o mal pela raiz. Temos aqui 3 conselhos de Paulo que, seguidos corretamente, evitaria o pecado de fornicação por parte daqueles cristãos. Então vamos ver quais são os conselhos. O primeiro, Paulo fala, não praticar o que é inconveniente, embora lícito. É quando ele fala, eu posso todas as coisas, mas nem todas as coisas me convêm. Então esse é o primeiro conselho para corrigir. Então veja se isso é conveniente. Eu não sei se é pecado, mas é conveniente, não é? Acabou. Pare de fazer. Segundo, ter domínio sobre as coisas e não deixar dominar por elas. Por isso que Paulo fala, posso todas as coisas, mas nem todas me convêm. Posso todas as coisas, mas nem vou me deixar dominar por elas. Então eu não posso de maneira nenhuma deixar que aquilo me domine. E aí vai entrar vício, vai entrar um bocado de coisa, certo? E o terceiro conselho, fugir da impureza. Foge, fique longe, né? Não brinque, longe. Quanto mais longe, melhor. Paulo vai dizer em Tessalonicenses, né? Fuja de toda aparência do mal. Ele nem fala do mal. Está com cara de mal? Foge. É melhor evitar, certo? Fique longe. E aí Paulo, nesse texto, Paulo também está tratando de doutrina. Mais uma vez, encontramos
encontramos pequenos blocos doutrinários abordados por Paulo. Primeiro, a doutrina da ressurreição, no versículo 14. Veja o que ele diz no 14 aqui, ó. Por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará. Então, mais uma vez, não apenas tratando da doutrina da ressurreição, ele mostra que o nosso corpo vai ser ressurreto. Que tem aquela lei, morreu, acabou, né? O pau vai comer, o bicho vai comer. Paulo está dizendo, o corpo do cristão vai ser ressuscitado. Não só do cristão, né? Do pecador também. Só que o do cristão vai ser ressuscitado e glorificado para morar com o Senhor. E do pagão para ser condenado. Fala, Maria. Quem crema, pastor, o corpo? Quem faz a cremação? É pecado, né, gente? É pecado porque depois como é que vai ser ressuscitado? Estou zoando, gente. Não tem problema nenhum. Os antepassados faziam isso. É verdade, eu sei só. E um cristão que morreu no acidente aéreo, que foi carbonizado. E aí? Tá certo. Não tem problema nenhum. Deus vai trazer. Apocalipse fala que o mar vai dar conta, né? Então, a Ulisses Guimarães que não acharam o corpo até agora. Se ele se converteu, né? Os bichos lá comeram, vai aparecer. O próprio corpo se decompõe, né? E? O próprio corpo se decompõe. Isso, né? Fica lá, só vai ficar o osso, né? Então é isso, não tem problema nenhum. Você pode escolher ser queimado, ser enterrado, mas se você é cristão, pode ter certeza que no dia do arrebatamento, seu corpo vai ressuscitar, e não apenas ressuscitar, vai ressuscitar com o corpo glorificado, sem dor, sem velhice, sem problemas, sem cansaço, né? Então Paulo começa a tratar aqui da doutrina da ressurreição. Só nesse versículo ele dá um peso. É uma doutrina que vai acontecer. Por quê, gente? Porque eles acreditavam que o corpo não valia nada, não podia, né? E por incrível que pareça, existe bloco de cristão que diz isso. Né? Eu vi um tempo atrás uma pregadora de renome dando um estudo dizendo assim, olha, ela dizia assim, eu sou um espírito, possuo uma alma e habito num corpo. Isso tem igreja que afirma isso. Que o cristão é um espírito e que possui uma alma e habita no corpo. Ou seja, dizendo que o corpo é só um invólucro. E ela dizia assim, eu faço sopa de cebola para mostrar para o corpo que quem manda aqui é o espírito. Essa besteira. O corpo é importante, porque ele vai ser ressuscitado. O corpo foi criado por Deus. Se Deus tivesse criado o corpo só para abrigar o espírito, não haveria ressurreição dos mortos. E a gente não seria glorificado. Certo? E tanto é que Tessalonicenses 5,23 fala, e o vosso corpo, alma e espírito sejam conservados irrepreensivelmente até a volta do Senhor. Então o corpo é importante, sim. Quando Deus criou o homem, ele criou corpo, alma e espírito. Ele não criou alma e espírito e falou, ó, coloca aí no corpo. Ele fez o corpo do homem, do pó da terra. Depois, ele soprou o espírito no homem e o homem passou a ser alma vivente. Então estava lá, corpo, alma e espírito. Para Deus, os três são importantes, tá? Então havia aquela doutrina, não, o corpo não vale nada, pode fazer o que quiser, que vai ser destruído. Não é isso, tá? Bom, além da doutrina da ressurreição, Paulo trata também da doutrina da redenção, ou, como alguns gostam, a doutrina da salvação. No versículo 20, olha lá que ele diz no versículo 20. Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Né? A palavra redenção dá a ideia de libertação e salvação através de um pagamento, de um preço. Então, a nossa salvação custou um preço alto. Deus não nos salvou de graça, né? Mas pela graça de Deus Ele nos salvou, mas Ele pagou um preço, foi o sangue de Jesus, seu Filho. Pedro fala, né?
que não foi prata e ouro com que fomos comprados, mas pelo sangue imaculado do Cordeiro. Está em 1 Pedro 19:20. Então, redenção significa isso. Remissão é perdão dos pecados. Quando nós fomos salvos, nós fomos remidos do pecado, né? E redimidos pelo sangue de Jesus. A ideia aqui é que naquela época havia um mercado de escravo. O escravo pertencia ao seu senhor. E quando o senhor queria desfazer daquele escravo, comerciante, ele levava lá no mercado e oferecia. E alguém comprava aquele escravo. E aquele escravo passava a ser propriedade daquele senhor. Então, Paulo usa essa palavra: nós fomos comprados do mercado de escravos. Nós éramos escravos do pecado. Fomos comprados. E olha, não foi um preço de dinheiro, não. O sangue. Não foi prata nem ouro. Então, Paulo começa a tratar aqui da doutrina da redenção. Agora vamos dar uma pausa para adoçar a boca de vocês. Hoje nós temos bala de banana. Está de volta aí. E aí você também pode fazer a sua oferta, 2 balas para cada, para vocês que distribuem 4. A sua oferta para a nossa escola bíblica dominical. Você que está nos ouvindo, você pode também fazer essa oferta através de transferência, depósito bancário Pix. A nossa igreja tem conta no Banco Bradesco, agência 0045. Conta corrente 92746, dígito 5. E o Pix é o CNPJ da igreja. 44-288-645-0001-47. Não esqueça de mandar o comprovante para a gente passar para o nosso tesoureiro e para a nossa contadora. Ô pastor, eu acho que o povo também é importante na hora que fala assim, façamos semelhança. Na hora que ele está fazendo. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança, né? Será que isso tem alguma coisa a ver ou não? Foge? Tem. Deus podia fazer o homem só espírito, né? Mas para ver que a obra do ser humano é uma obra tão perfeita que a gente fala que é a obra-prima de Deus, é a obra-prima da criação. Porque fez a semelhança dele. E houve o trabalho conjunto da Trindade. Então, isso faz parte ou não? Faz parte, sim. Faz parte, sim. Então, tudo é importante. Deus não fez lá alguma coisa, não, só para ficar aqui, né? Quer ver? Quando as pessoas geralmente vão construir uma casa, eles fazem uma espécie de barraco, né? Só para ficar lá. Aí, quando a casa está pronta, ele derruba aquele barraco. O nosso corpo não é aquele barraco, não. Né? É a casa que está em construção, que é importante. Tudo é importante, certo? Tudo é importante. E por isso que Paulo está dizendo, né? É importante, vocês não podem oferecer o corpo de vocês para a prostituta, nem podem oferecer o corpo de vocês para a idolatria, para o culto pagão, que é um pecado duplo, né? Que além de ser idolatria, havia também a fornicação, que é um culto de imoralidade sexual. Então, é importante. E aí, para isso, mais uma vez recapitulando, Paulo fala: preste atenção, isso convém para vocês? Não deixe. Isso está dominando vocês? Fiquem livres. Vocês têm, mas nós temos liberdade. Mas a liberdade não pode sobrepujar a lei da conveniência nem a lei do domínio próprio. Certo? Agora, fora isso, o corpo é importante, vai ser ressuscitado. Vocês foram comprados, a alma de vocês não pertence mais a vocês. O corpo de vocês é a habitação do Espírito Santo. O corpo de vocês é santuário do Espírito Santo. O corpo de vocês não pertence mais a vocês. Deus comprou. Então, vários motivos para não oferecer o corpo em pecado. Então, não tem desculpa. Certo? Bom, nós terminamos esse bloco do capítulo 5 e o capítulo 6, onde Paulo trata de 3 tipos de pecado. A imoralidade sexual, que a gente chama de licenciosidade no capítulo 5. Depois, os litígios, onde uma pessoa ia levar um irmão no tribunal pagão. E essa questão da libertinagem, que era a fornicação e oferecer o corpo em sacrifício em culto pagão. Qual é a diferença do capítulo 5, em que o camarada estava tendo relação com a
E agora o que Paulo está tratando? Não é também questão de moralidade sexual? Sim. Só que no capítulo 5 o cara estava dentro da igreja tendo relação com a madrasta. E aqui no capítulo 6, Paulo está tratando dos crentes que haviam se convertido e que achavam que o corpo não tinha valor, que podia oferecer para a prostituta e também oferecer para o culto paganismo, o culto da liberdade sexual para a deusa Vênus ou Afrodite, certo? Ok? Mas é pecado no corpo, tanto o capítulo 5 quanto o final do capítulo 6. Bom, agora um bloco mais completo, ou não é ter a questão de ser mais completo, mais extenso da carta de Coríntios, começa aqui no capítulo 7 e vai até o capítulo 16, ou seja, né, todo aqui o restante da epístola. Nesse bloco, Paulo vai responder às perguntas dos crentes de Corinto. Os crentes de Corinto provavelmente tinham enviado uma carta para Paulo, né, ou mandar alguém com essas perguntas, e Paulo tem ciência disso e começa a responder essas perguntas. E quando a gente pensa a responder as perguntas, é só uma sessão de bate-papo dele responder, não. Cada resposta, gente, é uma doutrina, é um ensino para as nossas vidas, e que vale para toda a época e para todo tipo de pessoa, em qualquer lugar, em qualquer tempo. Tá? Então, não são simples respostas, eu diria que são respostas doutrinárias. Então, vamos lá. É interessante observar que Paulo dedicou a primeira parte da sua epístola a assuntos sobre os quais os coríntios não haviam escrito, deixando a última parte para responder às perguntas que lhe foram dirigidas pelos coríntios através de mensageiros e cartas. Então, até o capítulo 6, os crentes de Corinto não tinham perguntado nada. E você acha que eles... E falaram, Paulo, olha, imagine o cara do capítulo 5 que estava tendo relação com a madrasta. Deixa eu escrever assim para Paulo. Paulo, eu estou tendo relação com a madrasta. Você aprova? Posso fazer isso? Claro que não, né? Então, Paulo não está respondendo perguntas. Mas Paulo sabe o que está acontecendo. E provavelmente, como a gente viu lá no início, Paulo conhecia uma família lá chamada Chloe, a família de Chloe, e que dizia para Paulo tudo o que estava acontecendo. Não é que eles eram um dedo duro, não. Né? Paulo, olha, me informa como é que está a igreja, eu preciso corrigir, eu preciso saber, eu preciso dar um respaldo. E essa igreja, essa família, falava para Paulo, está acontecendo isso. Opa, então eu preciso corrigir isso. Né? E foi lá. Então Paulo corrige esses assuntos que lhe foram enviados, que ele tem noção. Agora ele começa a responder as perguntas que os crentes de Corinto estão fazendo. Houve abundante correspondência epistolar entre os cristãos de Corinto e Paulo e vice-versa. Então, no mínimo, Paulo escreveu 3 cartas aos Coríntios. A gente só tem 2, mas Paulo fala que escreveu outra. Né? E provavelmente a igreja de Corinto também mandou algumas cartas, algumas perguntas para Paulo. Em Corinto se havia disputado acerca de várias questões, como por exemplo, questões sexuais, matrimônio e até celibato e outras coisas, né? Que havia, né, essas doutrinas, essas práticas, e a igreja tinha dúvidas. Paulo, nós nos convertemos, o cristão pode fazer isso, não pode, como é que a gente trata isso? Então Paulo recebe isso com carinho, analisa e começa a responder questão por questão. Então vamos ver. A primeira resposta de Paulo é a resposta acerca do casamento, lá no capítulo 7. Olha que coisa interessante, né? Aqui no capítulo 7, Paulo responde às perguntas dos cristãos de Corinto acerca do casamento e do celibato. Celibato é quando você faz uma opção para não casar, certo? Mas na realidade o celibato não era apenas não casar, é se abster de relação sexual, certo? É como as igrejas católicas pregam aí, o camarada que é sacerdote, ele se oferece exclusivamente para Deus, abre mão do casamento, do relacionamento sexual. Paulo vai tratar dessas questões aqui. Existem
problema do sexo. Pode haver abuso de duas maneiras radicais a saber. Primeiro, pelo uso excessivo e promíscuo, ou pela prática do ascetismo ou celibato forçado. Dois extremos a ser evitados. Certo? E até mesmo entre pessoas casadas pode surgir tal abuso. Olha aí. Mediante abstinência por parte de um dos cônjuges ou por parte de ambos, por supostas razões espirituais, o que pode conduzir a resultados desastrosos se for experimentado por um período prolongado. Portanto, esses dois abusos extremos são o libertinismo e o ascetismo. O libertinismo é que pode tudo, ou liberou geral, pode tudo. E o ascetismo não pode nada. Acontece isso, gente. Eu não sei se vocês já tiveram conhecimento, eu tive conhecimento na minha conversão, e algumas igrejas pregavam isso, gente. Na semana da ceia, o casal não podia ter relação sexual. Já ouviram falar isso? Paulo vai tratar, não façam isso. Não façam isso. Eu dava aula no Instituto Bíblico, e aí convidaram eu e outro pastor para dar um conselho, só que eu não podia, outro pastor foi. Né? Uma senhora se converteu na igreja dele. Não, se converteu em outra igreja, né? E o marido dela se converteu na igreja dele, né? E pediu, pastor, vai começar com a minha esposa, mas por quê? Ela se converteu numa igreja lá e agora ela disse que é missionária, consagrada ao Senhor e não quer mais ter sexo comigo. 11 anos, gente. Assim. O camarada já tinha virado uma lagartixa, né? Estava subindo pelas paredes. E o pastor foi falar, não, ela foi conversar com ela, não, o meu pastor falou que agora eu sou uma missionária dedicada ao Senhor. Aí o pastor falou, irmã, a senhora acredita mais no seu pastor ou em Deus? A senhora acredita mais no seu pastor ou na Bíblia? Mostrou Romanos 7, mas era cabecinha. E eu não sei depois o que deu, que eu perdi o contato, né? Mas olha que desastre. E por outro lado, a gente sabe de maridos que submetem as esposas a cada coisa. A gente fala que é violência sexual. Ah, mas eu sou marido, o seu corpo me pertence, eu posso fazer o que quiser. Também não. Interessante que Paulo vai tratar aqui dessas questões. Né? Ó, pode tudo e não pode nada? Não é bem isso. Né? Então vamos lá. Aí, casamento ou celibato, fazendo a melhor escolha. O que ele diz no versículo 1 e 2? 1 Coríntios 7, 1 e 2. Ele começa, quanto aos assuntos sobre quais vocês escreveram. Está vendo? Paulo está dizendo, vocês me escreveram, estavam com dúvida, agora eu vou responder. Quanto aos assuntos sobre quais vocês escreveram, é bom que o homem não toque em mulher. Mas por causa da imoralidade, cada um deve ter a sua esposa e cada mulher o seu próprio marido. Olha lá. Era a questão do celibato. Ah, Paulo, a gente realmente deve se abster do sexo? Paulo está dizendo, se você consegue, mas por causa, né? Ele vai dizer aqui, ó, né? Por causa da imoralidade, né? É isso? Por causa da imoralidade. É bom que cada um tenha a sua esposa e o seu esposo. Ele fala, ó, singular, sua esposa e seu esposo, não suas esposas e seus esposos. Paulo não está aqui defendendo a poligamia, não, a monogamia. Tenha a sua esposa e o seu esposo. Certo? O que Paulo está dizendo? Ó, o sexo é para o casal. A esposa e o esposo. Viram aí, gente? Feminino e masculino, hein? Presta atenção. Veja que a gente já entra em outros assuntos aí, né? Mas Paulo é sério isso. Bom, então vamos lá. Voltando aqui para a apostila. Convém salientarmos nesse bloco, Paulo deixa bem claro que seu ensino é baseado em sua opinião própria
e não recomendações específicas que ele recebera do Senhor. Podemos perceber que Paulo dá as seguintes sugestões. Veja que Paulo é tão sábio, gente, que tem assunto que ele fala assim: ó, isso aqui é coisa minha. Se vocês fizerem, seria melhor. Mas tem coisa que ele fala: isso aqui não é minha, é do Senhor. E se é do Senhor, opa, não tem alternativa, tem que cumprir. Quando ele fala, como é minha, agora vamos meditar, vamos pensar. Eu recomendo, seria melhor vocês fazerem isso. Tem hora que ele fala assim: ó, é algo meu, mas como se fosse do Senhor, porque ele tem até um respaldo maior. Então Paulo é criterioso nisso. Porque tem muita gente que fala: eu tenho muito cuidado disso. Eu senti de Deus. Como é que você sentiu de Deus? Como é que você sabe se sentiu de Deus? Eu já ouvi tanta gente falando isso, até para mim. Eu senti de Deus, aí eu olho assim: será que sentiu mesmo? Gente, vou contar uma coisa para vocês que parece absurdo, mas aconteceu comigo. Na minha juventude, um pastor chegou para mim e falou assim: eu senti de Deus para lhe dizer que você tem que ir lá na zona. Sério? Sério? Comigo? E eu só te contei. Se eu não tivesse respaldo bíblico, eu já tinha ido lá, né? Juntar a vontade, o apetite e a vontade de comer. E ainda, mas não, foi o meu pastor que me mandou. Sentir de Deus, coisa que vem contra a palavra de Deus. Né? Às vezes eu falo: gente, eu senti isso de mim mesmo, não sei se foi de Deus. Né? Tem que ter muito cuidado quando dizer isso, sentir de Deus. Deus colocou no meu coração. Será que foi Deus que colocou no teu coração ou foi você que colocou no seu coração? Então, cuidado. Então, Paulo é criterioso. Paulo fala: isso é coisa minha. Ele fala: não, isso é do Senhor. Vendo assim, ele fala: porque eu recebi do Senhor. Ele não fala de coisa minha. Tá? Então, vem aqui, ó. Mais uma vez. Convém salientarmos que nesse bloco, Paulo deixa bem claro que seu ensino é baseado em sua opinião própria e não recomendações específicas que ele recebera do Senhor. Podemos perceber que Paulo dá as seguintes sugestões. Primeiro, ele fala que o casamento não é obrigatório. A pessoa não é obrigada a casar. Quer ficar solteira? Fique, né? Tinha um ditado no passado que eu não lembro, mas assim, ficar para titia, não ficar para titia, mas tinha outra, né? Que eles falavam lá, né? Paulo fala: o casamento não é obrigatório. O celibato também não é obrigatório. Ou seja, né? Ficar sem casar. Você não é obrigado a casar, mas também não é obrigado a ficar sem casar. Nada disso é obrigatório. Ele fala que o celibato é um bem preferível ao casamento. Depois Paulo vai explicar o porquê. Preferível. Não está dizendo que tem que ser. 4. O celibato pode abrir brechas para pecados na área sexual. E a gente sabe, gente, aonde existe essa questão de celibato, é onde tem mais problemas de relacionamento sexual. Tem uma igreja por aí, não vou citar nome, porque está gravando, né? Mas eles têm uma placa assim dizendo: aqui o celibato vale a pena, aqui o celibato é verdade. Mas esse núcleo já responde tanto processo de pessoas que foram abusadas sexualmente nessa suposta igreja, onde diz que as pessoas têm que aderir ao celibato. E a gente sabe cada coisa. Há um tempo atrás, muito tempo atrás mesmo, eu fui assistir um filme, né? Eu cheguei assim, na parte de cima, fui assistir o que estava lá. O nome do filme era As Monjas Pecadoras. Não, Monjas Pecadoras. E aí, o filme passava num convento de freiras que estavam lá, que se dedicaram ao Senhor, ao celibato, mas o que acontecia lá dentro, gente? Coisa séria, né? Moralidade sexual, né? Eles passavam no túnel subterrâneo para ir lá para o outro. Numa época da história da igreja, teve um período que era chamado
o período da pornocracia, que encontraram, gente, túneis subterrâneos ligando um convento de freiras a um convento de seminaristas e padres. E que nesse túnel encontraram, cemitério clandestino de vários fetos desse relacionamento sexual, que era proibido por causa do celibato, mas acontecia. Então, Paulo está dizendo, abre brecha na área sexual. Então, evite. 5. O casamento, embora não seja a melhor opinião, na opinião de Paulo, é uma opção, versículo 2. 6. O casamento serve de base legítima para a satisfação dos desejos sexuais, ficando assim proscrita a imoralidade. Paulo fala, você é um camarada imoral, então não viva na imoralidade, case-se. Você vai ver que depois ele fala assim, se você não quer viver abrasado, case. Melhor casar. Fique longe do apetite sexual. Então, Paulo dá agora algumas sugestões, tá, gente? Sugestões de Paulo. Paulo está dizendo, tem que ser assim. Não. E agora ele vai falar as implicações para quem opina para o casamento. Isso aqui, gente, é versículo 3 a 6, né? Olha o que diz a Bíblia. Versículos 3 a 6 de Coríntios 7. O marido deve cumprir os seus deveres conjugais para a sua mulher. E da mesma forma, a mulher para com o marido. O que Paulo está dizendo? Que o marido não pode negar sexo para a mulher. Nem a mulher negar sexo para o marido. Agora, veja bem, não posso pegar isso e levar para o libertinismo, tá? Existe um ditado que diz o seguinte, né? Quem não marca a presença abre concorrência e pode perder a preferência, tá? Usando o português claro, se o marido não chega junto, o vizinho vai chegar mais perto, alguém no emprego. Se a mulher não chega junto, alguém vai querer chegar junto, né? Então, Paulo está dizendo, olha, entrem com um acordo, o sexo é bênção de Deus dentro do matrimônio. Fala mais, Cristina. Pastor, se o senhor puder liberar um esclarecimento, então por que está dizendo que o casamento não é obrigatório? Não é obrigatório. Mas tá, aí você não casa, mas aí você também não pode fazer nada. Sim, não. É que Paulo está dizendo. Porque se... Paulo está dizendo, você não quer casar? Não casa. Mas não pratique sexo. Tá. Então você não casa, mas também você não pode... Dá ser alguma. Hã? Não, pode ser alguma. Hipótese alguma. É uma sugestão de Paulo, tá? Mas ele está dizendo, você não quer casar? Você tem essa opção. Mas você não peca se quiser ficar solteiro o resto da vida. Agora você peca se você, como solteiro, vai ter relação sexual. Então Paulo fala, não, casa. Quer ter relação sexual? Casa. Não é para casar só para ter relação sexual, certo? Mas Paulo está dizendo, você não consegue controlar os seus apetites sexuais, então não fique solteiro. Então, na real, o casamento é obrigatório. Não é obrigatório. Pastor, me ajuda. Eu estou te ajudando, Márcia. É uma opção. Olha, presta atenção, você é obrigado a trabalhar? Opa, lógico que é. Se você Não. vai ficar pedindo? Mas, então, agora, se você não trabalha e não tem quem te sustente, tu vai roubar. Aí você vai, certo? É uma coisa. Casamento é a mesma coisa. Paulo está dizendo assim, olha, você consegue viver e controlar seus impulsos sexuais sem casar? Sim, você não é obrigado a casar. Agora, se você não consegue, case, certo? Veja bem, não é obrigado casar e também não é obrigado ficar solteiro. Você escolhe. Casa, fica solteiro. Agora, o que você não pode é ficar solteiro e cometer a ato sexual. É pecado.
É isso que ele está dizendo. É a melhor opção. Não é obrigatório. Paulo, você vai ver que Paulo, ele até vai dizer, ele mesmo, ele estava solteiro na época. Provavelmente Paulo foi casado, ou a mulher separou dele, ou ele se tornou viúvo, porque ele era membro do Sinédrio. Para ser membro do Sinédrio, tinha que ter casado, né? Mas agora Paulo está dizendo assim, olha, eu estou me dedicando presta atenção no Paulo, me dedicando ao ministério. Eu estou fazendo várias viagens, fundando igreja. Se eu tivesse uma mulher deixar ela sozinha lá em casa, o vizinho ia chegar junto. Então, eu preferi abrir mão disso por causa do ministério, certo? Mas ele vai falar que Pedro era casado, não é? Jesus não curou a sogra dele? Pedro era casado. Aí a pessoa fala, não pode casar a porta do São Pedro. Né, o Papa? Pedro era casado. Jesus não casou, certo? Mas não cometeu pecado. Sim. Semana que vem tem mais para a gente falar, que isso aqui tem pano para mão, né, gente? Você vai ver até na questão do marido e da mulher, para um não privar o outro do sexo, tá? Certo? Para o inimigo não ter brecha, Paulo vai falar. Júlio Vecaí tem bastante casal agora. Se eu fazer já essa página mais. Sim, a gente pode ter aqui. Não precisa nem esperar julho, né? Pode ser antes. A gente fazer aqui um momento de esclarecimentos conjugais. Pai bondoso, muito obrigado por esse período de aprendizado da tua palavra. Somos gratos por esse grupo fiel. Pedimos que o teu Santo Espírito nos guarde, nos proteja, que os seus anjos guardem para os nossos lares e nos traga de volta para um culto abençoado hoje à noite. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Lembrando, gente, hoje às 18 horas temos o nosso culto de adoração a Deus. E logo após o culto teremos a nossa Assembleia Administrativa para informar vocês a respeito de vários assuntos e até mesmo da nossa área financeira. Lembrando vocês que nós ficamos sem som no domingo passado, né, gente? Nós fomos abençoados por Deus de uma certa forma, porque se nós comprássemos um aparelho novo, ele ia pifar. Porque o problema estava nessas caixas que estavam em curto. Mas, para você ter uma ideia, o camarada que eu fui lá, ele fechou a loja dele e veio aqui e descobriu qual era o defeito. Arrumou, né? E nós estamos com um novo aparelho aqui. Mas, como eu falei, se tivesse simplesmente comprado, ia colocar e ia pifar de novo, porque tem outro problema. Isso é bênção de Deus. E a gente agora vai pagar. Vai com a graça de Deus. Tá certo? Então, hoje à noite, às 18 horas, o nosso culto e depois a Assembleia Administrativa. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Ebenezer? A igreja se encontra com você.